Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Aquile Sports Marketing, um podcast de esportes e marketing, né? Ou de marketing dentro dos esportes, né? Estamos aqui na nossa segunda edição desse podcast e hoje, no caso, é um podcast de esportes, mas a gente trata de marketing, né? Só que dentro do âmbito esportivo, impossível não lembrar e não mencionar, né? As novidades que tivemos acerca dos casos que envolvem os ex-jogadores Robinho e Dani Alves, né? Ambos foram condenados. No caso do Robinho, inclusive, ele foi condenado no Brasil também. Ele já tinha sido condenado na Itália e foi condenado no Brasil também por estupro. Dani Alves também foi condenado por estupro, Só que, recentemente, o caso do Dani Alves, ele pagou fiança para poder cumprir a sua pena em um regime semiaberto, ou seja, ele teve a opção de pagar a fiança depois de condenado. É diferente lá na Espanha, né, nesse sentido, né? Apesar de ter sido um tapa na cara da sociedade essa questão da fiança, né? Dá uma sensação muito ruim, até de impunidade também, por que não? Mas sem fugir um pouco do foco do nosso podcast. A gente vai trazer aqui quais foram os prejuízos que o Daniel Alves teve por conta desse ato, né, deplorável dele, em que ele foi condenado por estupro, né? Ele pagou uma fiança de cerca de 1 milhão de euros, sendo que ele foi preso em 2023, em janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher numa boate na Espanha, né? Agora veja, apesar de feitos esportivos históricos, né, como o de jogador com o maior número de títulos de competições na história até 2022, né? Porque em 2022 ele foi superado pelo Messi que ganhou a Copa do Mundo com a seleção da Argentina. O Dani Alves ele acaba manchando a sua carreira com este processo e, obviamente, perdeu contratos de patrocínios e parcerias, né? Logo de cara, o clube com que ele tinha contrato, o Pumas do México, anunciou a rescisão com ele e ainda reclama uma indenização de 25 milhões de reais pelo descumprimento de cláusulas contratuais. Óbvio, né? Quem é que vai querer? Acho que deve ter tido lá no contrato lá relação à conduta fora de campo, enfim, né? Uma atitude, no mínimo, coerente do Pumas, né? Já a Igia Saúde, acho que eu estou pronunciando da forma correta, ela rescindiu prontamente, 4 dias depois da prisão do Daniel Alves, e mandou uma notificação, né? Mencionou uma notificação que eu achei super interessante com base no negócio deles, né? Abre aspas. A notificante, no caso a Igia Saúde, sendo uma empresa que tem como pilar a valorização da mulher, empreendendo esforços para que elas sejam cada vez mais reconhecidas na sociedade e que, com as soluções ofertadas pela notificante, possam ter uma vida mais saudável e melhor, não pode sequer cogitar manter a relação contratual com o notificado, no caso, o Dani Alves, né? Uma nota contundente e não poderia ser por menos, né? A OneXBet, que é uma empresa de apostas esportivas, ela comunicou a rescisão 3 dias depois da prisão do Daniel Alves devido a, abre aspas, impossibilidade de promover Daniel Alves como nosso embaixador, fecha aspas, né? A Ética, uma empresa de roupa íntima, ela teve um comunicado até curioso, né? Ela comunicou a pausa do contrato e menciona em nota, abre aspas, até que haja uma resolução da não culpabilidade de Dani. Isso implica em não fazermos nenhum dos pagamentos acordados até que Dani se livre da culpa. Essa foi a nota da Ética, marca de roupa íntima, certo? Achei que... Bom, isso foi também lá, né? Eles mandaram essa nota lá na época que ele foi preso, em janeiro de 2023, né? A gente sabe que muita água rolou de lá pra cá e ficou mais do que provada a culpa dele nessa situação. A Adidas, com quem o Dani tinha contrato há anos, ela não renovou o contrato com o jogador após o próprio contrato ter sido vencido no final de 2022, ou seja, ele vencia no final de 2022
Então, antes de que fosse negociado qualquer renovação, acabou o Dani Alves tendo sido preso e a Adidas de fato se livrou dessa situação. As informações, né, dos rompimentos dos contratos do Dani Alves foram extraídas de matéria no portal UOL, tá certo? Vamos seguindo aqui. Movimentos da Nike no mercado, ela confundem, na verdade, sobre o seu futuro no futebol. Embora tenha encerrado contratos com diversos jogadores de futebol mundo afora, a gigante americana anunciou recentemente um acordo com a seleção da Alemanha a vigorar a partir de 2027. Se não estiver errado, vai até 2036. Né? Segundo o tesoureiro da Federação Alemã, a proposta da Nike foi muito melhor que a da Adidas. Simples, assim, né? Já com o Brasil, o acordo vai até 2026 e há rumores de que esse pode ser o fim da relação de quase 30 anos entre a Nike e a CBF, já que o contrato com a seleção brasileira é bem menor em relação aos de seleções como a França, por exemplo. E a CBF já viria há alguns anos tentando melhorar esse contrato, né? A gente sabe que a Nike, em alguns lugares aí foi noticiado que ela estaria fazendo um movimento para sair do futebol, né? Mas eu acho que isso ficou confuso justamente por conta desse contrato com a Alemanha, né? Hoje o Atlético Paranaense, Atlético com TH, tá? Completa 100 anos, hoje, dia 26 de março de 2024. E a Umbro, sua fornecedora de material, anuncia o uniforme do centenário. As camisas 1 e 2 oficiais de jogo foram inspiradas no centenário do clube, misturando a tradição e uma homenagem à história do Atlético. A estreia dos novos uniformes ocorrerá no confronto contra o Operário, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense. Além disso, o Atlético Paranaense e a Umbro lançaram pela primeira vez a camisa versão torcedor, na qual o escudo do clube e o diamante da Umbro serão bordados na cores prata fosco. Os novos uniformes estão disponíveis para venda exclusiva nas lojas online do Atlético e da Umbro Brasil, com o valor de, pasmem, R$ 349,90 na versão torcedor e R$ 399,90 na versão jogador. 400 lulas para você ter uma camisa do Atlético Paranaense versão jogador na loja oficial do clube ou da Umbro Brasil. Tá bom? Ou quer mais? 40%, um pouquinho menos de 40% do salário mínimo, tá certo? É isso, minha gente. Hoje foi meio pegado aqui o podcast do aquele Marketing Sports Marketing, né? Lembrando que a gente tá aqui toda terça-feira, tá certo? No Spotify, nos principais agregadores de podcast. Você pode deixar seus comentários aqui na caixinha de comentário e seguir a Aquile Brasil nas redes sociais, @Aquile Brasil. Aquile se escreve AKILLI, tá certo? Agradeço a sua audiência e até a semana que vem. Forte abraço.